Boa noite. Cerca de 90% dos brasileiros têm uma dieta pouco nutritiva e muito calórica, que por incluir poucas frutas, verduras e legumes, está longe da recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Este dado faz parte de pesquisa divulgada ontem pelo IBGE. Menos de 10% dos brasileiros consomem 400 gramas diários de frutas, legumes e verduras, o que seria recomendado pela OMS e pelo próprio Guia Alimentar Brasileiro. Os produtos mais consumidos pelos brasileiros são, pela ordem, feijão, arroz, carne bovina, suco, refrigerante e café. A análise de consumo alimentar pessoal no Brasil foi realizada a partir dos resultados das pesquisas sobre orçamento familiar elaboradas pelo IBGE em 2008 e em 2009 em todo o país. Segundo o estudo, ao invés dos alimentos nutritivos, o brasileiro e principalmente o nosso brasileiro adolescente consome grande quantidade de alimentos calóricos, como biscoitos, salsicha, mortadela, sanduíches e bolos. No que se refere à qualidade nutritiva, a alimentação da população rural é melhor do que da população urbana, assim como as mulheres comem melhor que os homens. E mais, os mais pobres conseguem, às vezes, ter uma dieta melhor que a dos mais ricos. O consumo de frutas, verduras e derivados do leite, no entanto, aumenta quanto mais elevado é o poder aquisitivo. O estudo revelou também que a maioria consome sal e açúcar acima das quantidades recomendadas. Então, para avaliarmos a alimentação do brasileiro e o que precisa ser feito para melhorá-la, está começando mais um Conversas Cruzadas. São convidados do programa o nutrólogo e diretor da Associação Brasileira de Nutrologia, Dr. Paulo Inquim, o cirurgião cardiovascular da Santa Casa, Fernando Lucchesi, o nutrólogo e endocrinologista Varo Duarte e a professora no curso de nutrição da PUC, Raquel da Luz Dias. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade. Sicredi, gente que coopera cresce. CIEE, ações que transformam. Fátima Saúde. Compre seu plano pela internet e Sistema Fê Comércio. Com você, a gente faz a economia girar. Nós teremos ao longo do programa também a participação de pessoas que nossa reportagem foi ouvir. Daqui a pouquinho vamos ouvir a primeira participação de gente que o repórter foi buscar. Mas antes disso, eu vejo aqui sobre a mesa o Guia Alimentar para a População Brasileira. Vou começar pela dama. Raquel, realmente é verdade, nós comemos mal? A pesquisa indica que sim, né? Então, se a gente for ter como base o Guia Alimentar da População Brasileira, que inclusive a pesquisa do IBGE cita, né? A população brasileira está com uma alimentação realmente inadequada. Esse guia alimentar é um guia que foi promovido pelo Ministério da Saúde, onde a gente tem, então, alguns passos para alimentação saudável, uma orientação geral, então, para a população brasileira. É verdade que o prato da gente tem que ser o mais colorido possível? É verdade. E aqui nesse Mas não guia... adianta ir na loja comprar uma porcelana multicolorida. Não. É o que se coloca nele. O colorido tem que ser o que está dentro do prato. Então, o Guia Alimentar da População Brasileira, ele tem 10 passos muito claros, muito simples, que remetem à alimentação de uma forma mais natural possível, bem ao contrário daquilo que a gente viu na pesquisa. Então, na pesquisa a gente encontrou que é um consumo muito grande de produtos industrializados, né? Então, de refrigerantes, de salgadinhos, de bolachas recheadas, enfim, de todos os produtos que passam por um processo de industrialização. E a gente sabe que no momento que esse produto, esse alimento passa por esse processo de industrialização, ele é adicionado de sal, de açúcar, de gordura. Por um lado, ele tem um tempo de prateleira muito maior, mas por outro, ele aumenta também, né, na quantidade de calorias e nesses nutrientes que devem ser reduzidos da alimentação. Então, o Guia Alimentar diz o quê? Para o indivíduo, então, para a população brasileira, consumir uma quantidade maior de feijão e arroz,
promover um consumo maior, então, de cereais integrais, o consumo de frutas, que na pesquisa foi absurdamente baixo, né? Além daquelas 400 gramas que são recomendadas, então, além do guia também pela Organização Mundial da Saúde, a questão das cores, tu falaste, né? Um prato colorido. Existe um outro instrumento que se usa, né? Para estimular o consumo desses alimentos, que está relacionado às cores, que é o programa 5 ao dia. Então, ele nos diz que a gente deve ingerir 5 cores diferentes de alimentos entre frutas e vegetais, não vale os coloridos artificialmente, né? Cenoura, alface, tomate, beterraba, tá bem colorido, né? Tá bem colorido, Brócolis. mas tem que ser 5 cores diferentes. Vamos ver se tu adivinha. Verde, Cenoura verde, o amarelo da cenoura, a beterraba, no caso. vermelho, né? Tá. Tomate. Beterraba e tomate se equivalem. Se equivalem. Não tem nada branco aí? Branco, então um alimento branco. Arroz? Não, frutas e vegetais. Frutas e vegetais. Couve-flor. Banana, pera, couve-flor, Maçã. alho, cebola, né? E o que é mais difícil de consumir, os roxos, né? Roxos e azulados. Será que tu consumiu hoje ou ontem? Berinjela. Berinjela, né? Berinjela, repolho roxo. Uma berinjela deve fazer uns 10 anos que eu não né? como. Uva, aqui na pesquisa diz, né? Eu estava dando uma olhada ontem. Mas uva não tem muito açúcar, não é engordativo? Açúcar natural. É, e depende também da forma como tu ingere, né? Se tu tomar aquele suco de uva concentrado, né? Sem diluição nenhuma, tem uma grande quantidade de açúcar. Mas se tu comer a uva com a casca, tem, né, uma grande quantidade de açúcar natural, né? A frutose, glicose também. E além disso, fibra e o famoso resveratrol, né? Na casca da uva, que é um antioxidante importante. Doutor Enquim, além das 5 cores, não tem alguma coisa também com o número de vezes que a gente deve comer? Quando ela falou em 5, eu pensei que ela viesse com as refeições. Sim, às vezes, o número de vezes, sim. Mas antes do número de vezes, Brito, eu penso que o Dr. Lucchesi trabalha muito. Ele passa o dia colocando molinha no coração para abrir as artérias, trocando artérias porque estão entupidas. E a questão desse entupimento... Ele troca até o coração inteiro. E ele trabalhando o dia inteiro, eu acho que ele trabalha muito, é em virtude da alimentação errada. Então, o fato das pessoas se alimentarem errado fazem com que os cardiologistas trabalhem muito e que os oncologistas trabalhem muito, porque o câncer também tem uma relação direta com a alimentação. Então, é fundamental nós entendermos qual é o significado da pesquisa quando se diz que o brasileiro come errado. O problema é esse. Cresce, e o Brasil hoje, principalmente o Rio Grande do Sul, tem níveis de doenças crônicas, que é câncer e doença cardiovascular, já iguais às dos países mais envolvidos do mundo pelo erro na alimentação. Então, as 5 vezes elas se relacionarão com a questão da prevenção. O fato de comer 5 vezes por dia, frutas e verduras principalmente, como diz a nossa colega, ele aumenta a chance da pessoa diminuir o risco para a doença. Ou seja, através da boa alimentação e através de uma atividade física, e não fumando, né, doutor Lucchesi? Sem dúvida. Reduz o risco para aí cair nas mãos do doutor Lucchesi, que faz muito bem, né, a cirurgia, mas é bom passar meio longe dele. Então, a pessoa ela vai reduzir com essas medidas 85% a sua chance de ter a doença cardiovascular ou câncer. Ou seja, se nós aprendermos a comer muito mais o que já está pronto na natureza do que aquilo que o homem transforma, nós vamos melhor. Frutas, legumes, verduras versus produtos industrializados. Aquilo que já está pronto na natureza, que a gente retira da árvore ou da videira, sempre será melhor. Sem dúvida. Muito bem. Doutor Lucchesi, o senhor também tem recomendações de dietas, as mais variadas. Por exemplo, eu vejo ali dieta mediterrânea. Bom, o Paulo levantou uma questão importante. O que me levou a escrever esses livros e me comunicar pela televisão e rádio foi a frustração de entrar numa sala de cirurgia e ver um sujeito de 40 anos, como aconteceu essa semana, com lesão em todas as coronárias, precisando de 5 pontes. Quer dizer, 5 pontes de safena aos 40 anos de idade. Isso é a frustração de todo cirurgião. E então, eu faço mais hoje prevenção no meu consultório do que doença, do que trato doença. Porque eu acho que aí está o grande fulcro da questão.
E esses livros têm essa visão e esse interesse total na prevenção. A dieta mediterrânea eu considero a dieta hoje perfeita para quem já teve doença cardíaca e perfeita para quem não quer ter doença cardíaca. Mas isso certamente o Varo vai falar mais amplamente, o Enquim também, a Raquel. Uma das coisas que eu quero levantar aqui, que eu acho extremamente importante, é o seguinte: eu estou fascinado pelo estudo da longevidade. Não que eu pretenda ser um longevo, eu acho que eu vou viver o tempo que a minha família hereditariamente me transferiu e mais as minhas dificuldades. Não me dê esse susto. Tem uma hereditariedade forte. Então certamente. Eu morro daqui a 5 anos. Não, mas certamente tu tens lutado contra isso, porque essa bomba relógio que tu tinhas, tu desarmaste ao longo desses últimos 5 anos. Meu pai foi aos 67, infelizmente. Mas olha aqui, ó, tu desarmaste o fumo, desarmaste a obesidade. Em compensação, como é que eu faço? A minha mãe já está com 82. Tá vendo? Então, quer dizer, a tua genética pode vir. Qual é a hereditariedade que vale? Somos 2, dá uma média? Só Deus sabe. 67 com 82 dá 149. Faz a média. 70 e poucos. Acho que é uma boa ideia. Eu nunca tinha pensado nisso, viu, Brito? Nós podemos estudar essa tese, viu? Não, mas então, tem gente que é mais parecido com a mãe e outros mais parecido com o pai, né? Talvez. Eu sou igual ao pai e tudo. Ele é parecido com o pai. Mas ele está desarmando as broncas que o pai dele tinha também. Teu pai também fumava, né? Fumava, tinha hipertensão, tudo isso que eu não tenho. E hoje... Mas isto funciona. Hereditariedade continua sendo o grande fator para tudo. Não, mas é aí que está. Veja, isso é bem claro na epidemiologia. Né? Com o estilo de vida, hábito alimentar, a atividade física e não fumando, reduz o risco em 85%. Sobra 15% que vai por conta da hereditariedade. Mas a pessoa, através do jeito que ela vive, do chamado estilo de vida, ela reduz o seu risco. Ou seja, evitar a doença é alcançável por atitudes do dia a dia do indivíduo. Então, e aí estamos todos ficando mais longevos. Certamente, mas eu falo em longevidade depois, mas com o que o Paulo entrou, eu acho que é extremamente importante. Existe um estudo feito na Califórnia, na Universidade de Stanford, tentando colocar uma nota para cada um desses fatores de longevidade. Pegaram indivíduos com mais de 80 anos, que viveram sempre naquela região de Stanford, para ver o que pesou mais para chegarem lá com saúde. Nós médicos, enfermeiras e grupo de saúde, nós temos pouquíssima influência na longevidade. Por assistência médica, 10% só daquelas pessoas chegaram aos 80 anos. Por assistência médica, significando tratamento de um câncer, ponto de safena, etc. Então, ou o próprio check-up, detecção precoce de doenças. Nós temos pouca influência na longevidade. Agora, o meio ambiente, o ambiente sadio onde se vive, chega a 20%. A genética está nessa faixa de 15% a 18%, 20% também. Agora, sobram 50 e tantos por cento. Isso é só estilo de vida. O estilo de vida é que transmite realmente a longevidade. E eu tenho estudado isso porque me fascina essa história. Por que tem indivíduos que vivem 100 anos, né? Sabe quantos indivíduos têm 100 anos hoje no mundo? Não. Olha, se acertar, pode ficar com os livros. No mundo? No mundo? No mundo. 1 milhão de pessoas? Menos. 300 mil, segundo a Johns Hopkins, que está fazendo um estudo continuado, seria alguma coisa ao redor de 300 mil hoje. É bastante. Acima de 100 anos? Só no Japão tem 30 mil. Então, existe um... Os outros 270 estão na China. Na China não é tão boa assim, não. Não, tem alguns no Brasil também. Tem alguns aqui no Brasil se fala aqui no Rio Grande do Sul tem alguns. Não, tem bastante no Brasil. Bom, mas então, como é que funciona? Tem 3 estudos sendo acompanhados no mundo. Um na Abecásia. A Abecásia fica entre a Rússia e a Geórgia. É uma pequena região isolada e já separada da Geórgia e da Rússia. Depois outro, no Vale de Vilcabamba, no Equador. Aí é um local de difícil acesso, uma pequena cidadezinha lá com 3 mil e poucos habitantes. E em Veranópolis? E Veranópolis muito menos, não é tanto assim. Mas Veranópolis... Vale do Unza, isto aí, no Paquistão. Esta restrição ao sucesso de Veranópolis é a rivalidade com Farroupilha. Certamente. Que é a terra dele. Qualidade de vida em Farroupilha é muito melhor. Qualidade de vida, conforto, não estilo de vida. Então, veja, o que acontece? Essas três regiões
tem um número incrível de centenários. E não se sabia por quê. Então isso foi sendo estudado ao longo dos anos. Esse Vale de Vilcabamba faz 50 anos que está sendo estudado. Eles chegam a ter, em 1000 habitantes, 2 ou 3 centenários. Quer dizer, isso é uma raridade absoluta. Bom, tem uma coisa comum a todos eles: alimentação. Eles comem pouco e mais, eles têm uma coisa, eu até trouxe aqui para não me esquecer. A ingestão principal deles é de carboidratos simples, de coisas frescas, de verduras frescas, de grãos integrais, etc. Proteína muito pouco, porque a proteína sempre vem junto com gordura. É muito difícil conseguir, o Varo depois dá uma aula sobre isso, é muito difícil se conseguir proteína completamente isolada, só nos vegetais, porque nas carnes, etc., proteína, existe uma lipoproteína, gordura e proteína junto. E gorduras muito pouco, eles comem gorduras, essas gorduras saudáveis, essas gorduras insaturadas. Resultado, 90% da alimentação deles são vegetais, 10% só de animais. Sal e açúcar, quase zero. E outra, comida industrializada, nada. Bom, obesidade, zero nesse país. Não, então, não se conhece um centenário obeso. Não se conhece. Com certeza, né? Não. Doutor Varo, nós já vimos o guia alimentar, a dieta mediterrânea, as questões de comportamento, o confronto do estilo de vida com a hereditariedade, e o senhor, há algum tempo, nos ensina assim: coma de tudo sem comer tudo. Eu posso comer até a picanha, mas não posso comer toda a picanha. Isso? Essa é a verdade. Eu digo aqui no ponto do livro que o nosso churrasco é prejudicial, porque recomenda 500 gramas de carne. E nós estamos recomendando 150 gramas de carne. Aliás, quando se prepara um churrasco, o cálculo é esse, né? Meio quilo por pessoa. Pois esse é o negócio. A costela, com osso, né? Sem osso é 250. E esse livro foi editado pela primeira vez em 1978. Como é que o senhor responde às perguntas que estão aqui? Água engorda? Vai dizer que não. O que se entende por educação alimentar? Como é possível educar uma pessoa? Bom, esta é a minha luta de muitos anos. Eu fui coordenador da merenda escolar no estado durante 12 anos. Naquela época, nós distribuíamos aos familiares uma chamada roda dos alimentos, que era a distribuição normal, correta dos alimentos. E a parte que hoje eu ouço falar todos os dias, nós temos que pegar aquilo que os jesuítas fizeram quando vieram para o Brasil. As crianças. Porque hoje a obesidade infantil está imensa. Algo que eu sei que eles fizeram foi fundar a Unicinos. Bom, isso já é outra conversa. Eu, por mera casualidade, fundaram o Anchieta. Tu me provocaste. O curso de nutricionista, criado no Rio Grande do Sul, foi por mim, na Unicinos, em 1972. De lá para cá, a quantidade de nutricionistas que nós temos. E hoje a gente complementa isso com esse livro que chama-se Alimentos Funcionais. O que diz isso? O que é o alimento, como é que ele se produz? E aqui o Paulo Henquim está aqui à minha esquerda, ele não trouxe, mas eu trouxe algo que foi organizado por ele na Secretaria da Saúde. Não sabia que ele vinha aqui, né? Mas como nós somos muito amigos, trabalhamos juntos, estamos tentando criar até maior desenvolvimento da nutrologia. E por isso ali, eu deixei para agora aquela minha apresentação. Eu faço questão, tu é nutricionista, né? Não te assusta, porque a minha filha também é nutricionista, né? É médico nutrólogo. Nós temos que defender essa palavra médico. Eu faço questão de fazer isso. E nos alimentos funcionais, nós temos alimento por alimento. Pode comer um espaguetezinho aqui, então? Mas pode comer de tudo, meu amigo, desde que tu coma em menor quantidade. E aí, o coisa que eu digo é o seguinte: aonde é que nós vamos poder educar? É na escola. É a criança. Esta é que tem. Eu vou citar uma coisa aqui que talvez não seja até muito agradável de ser citado. Eu proibi os bares escolares numa determinada época. Porque o que faziam naquela época? Era só alimentos industrializados, né? Por exemplo, nós, na época, criamos a primeira alimentação
com alimento natural, que foi a distribuição de leite. E aí eu vejo um jornal, né? Tem a propaganda da 0 Hora, eu acho que não tinha 0 Hora naquela época, dizia assim, o governador inaugurou um bar escolar em Pelotas. Quer dizer, veja só, né? Quer dizer, aí, então é preciso que a gente se reúna para conseguir estabelecer... O senhor está abrindo um tema que eu estou imaginando, e o diretor do programa, Rogério Carboneira, também pensou assim, no próximo bloco, as políticas públicas que possam nos ajudar. E este folder aqui é um exemplo. Eu até nem sabia que nós tínhamos na Secretaria da Saúde, ou tivemos. Temos. Política de Alimentação e Nutrição, Departamento de Ações de Saúde. Isso está em pleno vigor. Pleno vigor. Muito bem, vamos falar sobre isso. Por favor, essa educação alimentar tão antiga isso aqui. Por favor de mostrar. 1967, Departamento de Imprensa Nacional. Ou seja, era também uma política governamental. Exatamente. Muito bem. Eu trouxe isso. Né, Desculpa, só um pouquinho. Atenção, o senhor não se enganou, telespectador. A pauta do programa é a alimentação, não é a Feira do Livro. Eu que estou fazendo uma Feira do Livro específica. Mas isso é significativo. Essa capa antiga mostra o tempo em que nós temos preocupação com os alimentos. Exatamente. A diferença é que a ciência hoje tem mostrado o que nos alimentos evita as doenças. O que nos alimentos cura doença. E o desenvolvimento é muito grande nessa área. Daí a importância de cada vez mais se enfatizar essa questão da educação alimentar. Ainda tem poesia. Não, é isso que eu queria. Eu trouxe As proteínas da carne somam só 20%. Na soja, quase 40%. É um soberbo alimento. Se tem a língua vermelha, a pele áspera e irritada, se vive constantemente de barriga desandada. Se tem a cabeça fraca e está cada vez mais magra, me desculpe, mas você está sofrendo de pelagra. E por aí vai. Não, é que esse livro são trovadores. É escrito pelo professor Eugênio Carvalho Júnior, eu tenho a satisfação de ter autografado por ele, de 1967. E é todo em versos. E eu trouxe aqui para ilustrar com os versinhos dele. No próximo bloco nós vamos trabalhar nesse caminho. O que fazer para que as pessoas tenham acesso a mais informação e se reeduquem. Enquanto isso, vamos conferir com o repórter Rodrigo Sacconi o que estão dizendo nas ruas do nosso tema de hoje. O que a senhora considera uma alimentação saudável? Uma alimentação equilibrada, onde a gente combine todos os alimentos. A sua alimentação está sendo bem equilibrada? Procuro fazer o melhor possível. Alface, tomate, carne um pouco, quase nada de arroz, quase nada de feijão. Se sente bem com a sua saúde? Sinto bem. Procuro comer peixe pelo menos 3 vezes por semana e muita verdura, muita hortaliça, muito legume, eu acho que é bem saudável. Por que você procura ter essa alimentação considerada, que o senhor considera saudável? Eu acho que nós temos que respeitar o nosso corpo, manter a nossa saúde e colaborar para que a gente mantenha um bom padrão de vida, uma boa qualidade de vida. Eu faço uma alimentação saudável com bastante verdura, frutas. E por que você procura ter essa alimentação? Porque é hábito, não é nada assim específico. Eu gosto de alimentação leve. Dentro do possível, que a gente está sempre correndo, eu tento estar o melhor possível. Comer verduras, comer menos carne, mas está difícil. Bem, nós temos ainda neste bloco alguns minutos para repercutirmos o que ouvimos das pessoas. Em tese, todo mundo está sabendo o que fazer, as pessoas ouvidas. Uma alimentação equilibrada, comer de tudo um pouco, mas exatamente o que seja uma alimentação equilibrada. Não se vende os produtos com a indicação, a não ser em letras muito miúdas, né, do que é que contém e até com calorias. Aquelas tabelas ajudam, são certas? É correto chegar numa farmácia, porque farmácia vende, e comprar uma barrinha de cereal light? Quantas pode comer daquilo? Sabe, Brito, eu penso que essa questão que se fala no alimento industrializado, esse convívio, ele é normal. A indústria está aí, ela oferece seus produtos. Então, o diferencial é esta parceria entre o consumidor, entre a população, entre os órgãos, né, de Estado que fazem as políticas de saúde pública, entre a imprensa. O desafio é educar, é ensinar as pessoas.
Então, quando tu fala no rótulo, isso é uma questão fundamental, que as pessoas aprendem quando vão comprar um alimento industrializado. Então, ler o rótulo. O problema no que tu está dizendo é que aparece em destaque uma tabela com calorias. Essa questão de contar calorias tem caído em desuso. Não se recomenda mais a contagem de calorias. A pessoa precisa aprender a comer corretamente. Então, aquela parte onde estão os ingredientes, que é o que efetivamente a pessoa vai comer, ele, via de regra, ele fica numa dobra do produto e letras muito pequenas, que a maioria das pessoas não conseguem ler. E ali é o que diz o que realmente uma pessoa está comendo. Por exemplo, né, de novo, dando trabalho para o Dr. Lucchesi, no Brasil, o consumo da pior gordura que existe, que é a gordura chamada trans, ou a gordura vegetal hidrogenada, cresce acentuadamente, porque a legislação permite isso. Então nós temos um problema de rotulagem que é contra a saúde das pessoas e que está autorizado por lei. Outra coisa, gordura vegetal hidrogenada. A primeira impressão que se tem é de que, pô, coisa boa, é vegetal. E não é por aí. Ela é a gordura trans. É a pior de todas. Essa é que dá mais trabalho para o Dr. Lucchesi. Aumenta em 50% a chance de infarto. Foi por isso que uma vez eu perguntei para ele se podia comer biscoitinho, ele disse que não. É verdade. Mas o ingênuo... a ingênua, a bolacha, água e sal... menos que o pão. Ingênua, né? Bolachinha de água e sal. A primeira coisa que as pessoas pensam é pura gordura trans, por exemplo. Em relação à leitura de rótulos, tem um outro material que foi publicado pela Anvisa. Esse é um manual de bolso, que é um manual de leitura, né, de rótulos. Então, o título é Você Sabe o que Está Comendo. Então, aqui é um manualzinho de bolso que tem disponível no site da Anvisa também, www.anvisa.gov.br, que traz informações justamente como o Dr. Paulo Anquim, né, falou. Então, a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, um órgão do Ministério da Saúde. Isso. www.anvisa.gov.br. E aqui dentro traz, então, um exemplo de rótulo, né, de informação nutricional e o que significa cada item, né? A questão do tamanho da porção, que muitas vezes as pessoas se confundem, né? Compram lá um pacote de bolachinha recheada e olham, a preocupação das pessoas geralmente é o valor calórico. Então, olham, tem, sei lá, 50 calorias. 50 calorias é o pacote todo. Não, às vezes o valor da porção são 2 biscoitos e meio, né? Então, quem é que come 2 biscoitos e meio, né, de bolacha recheada? Um detalhe interessante que eu não tinha conhecimento. E vou dividir com os nossos telespectadores porque acho que é um bom caminho para se entender bem tudo isso. É obrigatório, por força de lei, com certeza, que este rótulo apresente a correspondência entre aqueles dados todos e as medidas caseiras. Por exemplo, dizer quantas colheres de sopa ou quantas xícaras aqui. Quantas unidades. Exatamente. Exatamente. Para que então cada um tenha a noção. E que diferença é essa de calorias que aparece 2 valores nas calorias? Calorias ou quilojoules. Tá. São medidas de valor energético diferentes. Aqui no Brasil a gente usa essa medida, unidade de medida quilocalorias ou calorias. Em outros países é o quilojoule, que é uma outra unidade de medida. Eu sempre me baseei no menor, acho que tá bom. É como se fossem unidades, né? Metros e centímetros. Então são unidades diferentes. Mas na verdade é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos ao intervalo comercial e já voltamos. Vamos aprender a comer um pouco mais. O Conversas Cruzadas está tratando do tema da alimentação a partir dos dados divulgados pelo IBGE de que o Brasil come muito mal. Ou porque come demais, ou porque come de menos, mas fundamentalmente porque come as coisas que não deveria comer e nas quantidades erradas. E um outro tema que apareceu agora no intervalo, os nossos convidados conversando, obrigatoriamente tem que vir ao debate. Já estivemos juntos uma vez, doutor Varo, para tratar deste assunto, da anunciada proibição dos medicamentos moderadores de apetite. E isto pode ser bom e pode ser ruim. É por aí, doutor Anquim? Sim. A obesidade é um fator de risco decisivo para a doença cardiovascular e para o câncer. Isso é indiscutível. Certo. Né? Comprovação, evidência científica é indiscutível.
A hipertensão também é um fator de risco para a doença cardiovascular e se medica. O diabetes também é um fator de risco e se medica. E a obesidade existe algo um pouco até fantasioso, não é, com relação aos medicamentos. Remédio para a obesidade tem efeito colateral. Sim, mas o remédio para a hipertensão também tem efeito colateral, o para o diabetes também tem efeito colateral. Existe algo contra o tratamento do obeso. E a obesidade, ela vem crescendo muito no Brasil e entre as crianças. Aqui no Rio Grande do Sul nós já temos aí pesquisas aqui do estado mostrando que a obesidade já se aproxima entre 20%, 30%, 40% das crianças. Né? Ou seja, é muito mais importante a obesidade entre as nossas crianças do que a desnutrição, que ainda é o enfoque. As políticas de saúde pública, elas dão sempre prioridade para a questão da desnutrição, mas é muito mais importante para nós já o erro alimentar e o crescimento da obesidade entre as crianças. Essas crianças terão mais doença cardiovascular, terão mais diabetes, terão mais hipertensão em virtude do peso aumentado e do aumento da obesidade, do erro alimentar, e elas adoecerão mais, né, essas crianças. Então, essa obesidade que nós falávamos na questão do medicamento, e agora essa polêmica aí da Anvisa com a questão da proibição, é necessário separar aquela medicação com orientação médica, onde a pessoa está em tratamento médico, e o médico decide se vai usar a medicação ou não, com aquelas pessoas que têm acesso livre às farmácias e compram o remédio por sua livre, espontânea vontade. Bom, isso é um erro, mas isso é um erro para qualquer medicamento. E tem uma outra questão interessante, né? Há muitos anos no Brasil, as caixas de remédio vêm com uma tarja vermelha escrita, que é necessária a receita médica. Isso não é observado, isso não é fiscalizado. Qualquer pessoa compra aquele remédio. Os que são mais exigidos e que aí sim tem um controle maior são aqueles que têm a tarja preta. Mas mesmo tendo a tarja vermelha, também é necessário a receita médica. E as pessoas compram sem a receita médica. Paulo, e outra coisa que também me surpreende na postura da Anvisa é que eu acho que eles confundiram a fiscalização com a execução de um ato médico. Porque prescrever ato médico, prescrever o medicamento é um ato médico. E nós médicos prescrevemos sibutramina, sim, porque os pacientes precisam. Isso é outra coisa. Agora, eu estava na Anvisa no dia que houve audiência pública da sibutramina. Uma enorme confusão. E a sensação que eu tive é que eles estavam numa missão. Sibutramina é o sal desses medicamentos? De um desses medicamentos. É o que foi visado diretamente. Bom, e a sensação que eu tinha é que eu estava assim, numa missão. Os missionários da Anvisa estavam lutando contra a invasão de um produto que era nocivo. Bom, sabe por quê? Eu perguntei para o Dr. Barbano, que é o diretor-geral da Anvisa, eu perguntei, mas qual é a base dessa história? Aí ele mostrou uma estatística de emissão de receitas de sibutramina na cidade de São Paulo. Teve um médico que emitiu 10 mil receitas no ano. Ele disse, mas tem que prender o médico, né? E não prendeu o remédio. Quer dizer, vocês estão com problema de enfoque. Eu disse para ele na hora, disse, olha, isso aqui me parece um problema de enfoque. Então, porque, como é necessária a receita, as farmácias compram essas receitas de algum médico. E aí, então, já vende o produto, já tem uma. Então, surgiram 10 mil receitas de um determinado indivíduo. Eu acho que isso aí foi um problema de enfoque sério, eles confundiram polícia com atendimento médico, com assistência médica. E a Anvisa tem feito isso em várias áreas. E a Anvisa é suscetível também a pressões da indústria, a pressões de indivíduos isoladamente, de política, etc. Não é a seriedade do NIH, o National Institute of Health americano, ou do FDA, americano, Food and Drug Administration, onde lá realmente as coisas são muito bem feitas. Eu acho que eles deviam simplesmente copiar os Estados Unidos. Seria mais simples e se erraria menos. Com essa mania de tudo nacionalizar e trazer um dado nacional, a sibutramina é vendida nos Estados Unidos com receita médica. Quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo um momento assim de falta de controle das agências. As agências não estão sendo controladas. Elas estão com mais força do que a própria lei. Raquel, a melhor receita ainda é o cardápio?
E é importante considerar que, sim, muitas vezes existe a necessidade de uso de medicamentos, mas isso não significa que a pessoa vai deixar de lado o cuidado com a sua alimentação, né? Então, toda a educação alimentar, né, como o Dr. Varo falou anteriormente, ela deve continuar, né, sendo feita, mesmo com o uso, né, da medicação, que vai ser um aspecto auxiliar nesse tratamento. Com certeza, né, a modificação do hábito alimentar é o que mais vai ter um efeito mais duradouro, né? Só que, como a gente viu nas entrevistas, todo mundo sabe o que precisa comer, só que ninguém coloca em prática. Por quê, né? E aí a gente tem uma série de questões motivacionais e talvez até de influência de mídia, enfim, porque se a gente for pensar, antes falando, né, dos alimentos industrializados, ninguém faz propaganda de brócolis, né? Não tem nenhum artista fazendo propaganda de brócolis, né? Como agora tem o artista, tem o conjunto musical, enfim, que faz a propaganda do refrigerante, né? Da bolachinha recheada, enfim, dos outros alimentos. Outra questão também, agora a gente vem aí em época de Copa do Mundo, Olimpíadas, né? E a gente percebe que esses eventos esportivos, eles são importantes para estimular um estilo de vida, né, saudável. Só que quem são os grandes patrocinadores desses eventos? Indústrias de refrigerante, de cerveja, fast food. Então, qual é a mensagem subliminar que a gente passa, né, para a gurizada aí que está formando o seu hábito alimentar? Então, são coisas, acho que a gente precisa questionar e estimular, né, a iniciativa privada, enfim, o governo, a investir uma quantidade maior, né, de verba, enfim, para divulgação, porque material para a educação nutricional existe. Acho que nunca antes na história desse país, como dizia o nosso ex-presidente, a gente teve tanto material, tantas políticas públicas para estimular, enfim, a alimentação saudável. E isso acontece, Brito, desde a infância. Eu trouxe aqui um outro material que também foi elaborado pelo Ministério da Saúde, os 10 passos para uma alimentação saudável para crianças. A Feira do Livro é comigo aqui. E isso tudo está disponível na internet para a população, para profissionais da área da saúde. Então, acho que a alimentação saudável é um tema para todas as áreas, né? Para os educadores. No site do Ministério da Saúde, que é www.saude.gov.br. Isso, então tem todos os materiais. Você consegue baixar esse material? Escolas, professores, pais, educadores. Então, e tem esse outro material. Aqui é um convite de formatura. Aqui é um convite de formatura da nutrição. Receitas regionais para crianças de 6 a 24 meses. É um material também bem interessante que o Ministério elaborou as principais receitas com os principais alimentos de cada região, que é o que a pesquisa traz também, né? A característica dos alimentos, né, de cada região, que são alimentos mais nutritivos, mais baratos, mais acessíveis. O site já está no ar, ó. O site... O Rogério Carboneira já colocou no ar o site onde está todo esse material que a Raquel está divulgando. Então, a gente precisa divulgar, incentivar que as pessoas tenham acesso à informação e, além de ter o acesso à informação, né, procurar, então... Esse material, Raquel, é dirigido para o público leigo ou para o público... Este aqui é o Guia Alimentar da População Brasileira, a versão completa, né, é mais para profissionais de saúde, mas a gente tem esse aqui, que é o guia de bolso, que inclusive tem um testezinho, são os 10 passos, e tem um teste, né, de como está a sua alimentação. Então, o guia de bolso, que também está disponível no site, né, é para a população leiga, assim como aquele dos rótulos e esse, né, das receitas regionais. Bom, aqui um detalhe, pois eu ia justamente trazê-lo ao debate, doutor Var, por sua histórica batalha lá na merenda escolar, com a ideia da educação, e realmente chega a ser criminoso que se veja numa escola, uma cantina, com uma porção de saquinho de batata frita, nozes, avelãs, não sei o que, aquilo tudo com sal. Nozes é recomendado, cuidado. Não, mas não com açúcar. Não, mas... Não seja o amendoim com açúcar aquele, né? Com molho gorduroso. Então, o que eu queria salientar... Eu queria acrescentar, para a Linda Garen, o que há pouco eu disse de passagem, mas eu quero enfatizar. Nós sabemos que existem algumas farmácias, por exemplo, preparadas para atendimento de diabéticos, que vendem não só alimentos
voltados aos diabéticos, mas outros equipamentos, proteção para a sola dos pés e tudo mais, se conhece tudo isso. Muito bem. Mas também tem farmácias que não têm qualquer especialização, farmácia até que está agregada a posto de abastecimento, onde se encontra uma prateleira de dietéticos, mas olha, doce de abóbora, chocolate, tudo escrito zero caloria, sem... O que é este sem adição de açúcar? Não é sem açúcar, ele é apenas sem adição de açúcar. Sal, ou sal comum, pois bem, sacarose. Isso não mereceria uma fiscalização mais adequada, hein? Olha... Será que não está errado vender assim com tanta liberdade? Alguns produtos que vendem na latinha, por exemplo, umas balas, umas pastilhas, diz assim, consumo máximo diário de 40 gramas, há perigo de efeito laxativo. E ninguém está sabendo disso. Brito, eu estou meio nervoso porque eu tenho só 82 anos de idade. Muito bem. Quer dizer que aquele teu perigo de não chegar e tal, tu vai chegar desde que tu tome uns certos cuidados. E na minha família, parte mãe, a turma toda viveu muito. Parte pai já é diferente. O meu pai morreu aos 42 anos, mas foi de acidente, onde fiquei apavorado. Morre 147 pessoas por dia de acidente no Brasil. É um negócio terrível. Bom, então eu queria mostrar, e tu me antecipaste, eu quero te agradecer, esse livrinho do professor Eugênio Carvalho Júnior. Veja o título, Educação Alimentar. O meu primeiro livro foi escrito em 1978. Hoje o Lucchesi, que tem uma quantidade enorme de livros, está trabalhando nisso. É educação, é tentar convencer as pessoas. Eu sou médico sanitarista. O que se faz? É prevenção. E qual é a maneira melhor de fazer a prevenção? É através da educação. Por isso aqui nesse meu último livro aqui, diz Educação Alimentar. Então, como tu salientaste isso, o professor Eugênio Carvalho Júnior tem todo o conceito de nutrição inversos. Então, esses dias eu encontrei lá, e como eu escrevo para um jornal aí, uma coluna, eu passei a divulgar os versinhos dele. E é isso que tu colocaste aqui, eu vou dizer, ó, 1967, nós vamos iniciar um programa alimentar, mas desde já avisamos, a nossa meta é ensinar. Assim é que ele começa. Depois ele diz, porque tu leu, Departamento de Imprensa Nacional, 1967. O nosso mestre aqui, da Abram, ele é mais jovem. Então começou isso no SAPS. Lembra? O SAPS era na Previdência Social, tinha uma parte de alimentação. E que depois foi abandonado totalmente. E aí o que ele diz assim? O que agora vou dizer não é nenhum fato novo. O governo se interessa pela saúde do povo. Isso está escrito. Isso aqui também era 1967. Pois é. Depois li esse versinho e saía cantando Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Bom, mas 67 ainda não era. Não, 67. Era 64. 67 Não, mas o SAPS é muito mais antigo. O SAPS é do tempo do Getúlio Vargas. 67 é meu deixo. 67 é a data da Constituição outorgada da Revolução. Isso. Bom, aí agora você me complicaram. Mas isso não... Agora, desculpe, eu só queria dizer que nós mesmos, médicos, complicamos muito as coisas. Tu, por exemplo, aprendeste, como cardiologista, que ovo, carne vermelha, fazia mal. Exatamente. E eu, naquela época, eu brigava contra isso e era muito atacado. E hoje nós descobrimos que ele é rico em ômega 3. O título ômega 3 não existia. Dá para confiar em alimentos que estão aí livremente no comércio? Biscoito de mel e com outra combinação, e que diz lá pelas tantas cereais e mel, e diz no rótulo, aprovado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Existe isso? Não, o FUNCOR, que é a Fundação de Coração da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem um selo que eles vendem
para empresas que trazem produtos saudáveis. Agora, eu não sei qual é o grau de avaliação que eles fazem. E fiscalização também? E fiscalização também, porque eles podem estar vendendo esse selo para um produto e aquilo é passado para outros. Eu já vi dentro do vocês mesmo... já me ensinaram aqui que qualquer biscoito tem gordura trans. Eu me impressionei agora com a honestidade do doutor Luquezzi. Não pode ser diferente, né? Me impressionou. Não pode ser diferente, eles vendem um selo. Isso é uma coisa fundamental, a honestidade do doutor Luquezzi, hein? Não, o selo é vendido para... Por exemplo, se o sujeito chega com azeite de oliva, isso aconteceu, eu acompanhei, na época que eu estava na sociedade, com azeite de canola, com óleo de canola. Então, foi vendido, o sujeito, ele compra esse selo do FUNCOR, isso ajuda a tocar todos os programas de prevenção do FUNCOR, e colocou no óleo de canola, que é um óleo de baixo conteúdo de gordura saturada, etc, etc. Então tá bem, tá certo, ali tá certo. Agora, eu não sei qual o grau de avaliação que está sendo feito nesses novos produtos, porque eu tenho visto esse selo em muita coisa, né, hoje. E essa informação da Raquel, existe biscoito que não tem gordura trans? Existe. Só tem gordura trans aqueles biscoitos que tem no seu ingrediente gordura vegetal hidrogenada. Então, hoje em dia, existem uma série de biscoitos que usam óleos vegetais, óleo de soja, óleo de milho. Esses óleos são mais saudáveis do que... Desculpa, vou meter minha colher para isso que ele vai salientar agora. É que há uma lei que permite uma certa porcentagem. Sim. E aí eles usam isso porque eles ficam dentro. Então eles estão dando gordura trans também. Esse é o problema. A legislação beneficia a legislação, não a saúde. A lei está errada, né, no Brasil. Por que a Anvisa não se ocupa com isso, em vez da simultânea? Isso é um crime. Né? Isso é um crime. E mais, a palavra hidrogenada que a população passou a conhecer saiu do rótulo. Agora aparece só gordura vegetal. Exatamente. Então, a margarina vegetal é saudável? É gordura vegetal hidrogenada. Hidrogenada. É pior que a manteiga. É pior do que a manteiga, claro. E o que se vende é o contrário. Exatamente. A ideia é que se passa ao contrário. Não, eu não vou comer manteiga, vou comer margarina. Claro, né, Brito? Mas veja como essas coisas confundem a população. Parece até ter um interesse em causar essa confusão. Mas em que momento da história alguém entendeu que, olha, a manteiga feita lá pelos avós, daquele jeito, com o leite que vem lá do tambo, esta manteiga não é saudável. Saudável é a margarina vegetal. Quando é que disseram isso e agora estamos dizendo o contrário? Mas aí tem uma questão que se traz muito, licença, sobre essa questão de se confundir a população. Acontece que ciência é assim. A ciência muda. Então, em determinados momentos da pesquisa, da ciência, se acredita numa determinada condição. Estudos futuros vão mostrar, olha, aquilo não era assim, é diferente. Então, é dinâmico mesmo. É importante que as pessoas compreendam. Então, ovo, que é sempre citado como exemplo, né? Ora é saudável, ora não é. Mas é o momento da pesquisa. É assim que as pessoas precisam acompanhar a pesquisa. O ovo eu já ouvi de tudo. A gema pode, a clara não pode, depois o contrário. Claro, mas a verdade da pesquisa é o momento de hoje. Então, hoje, o que temos de informação é que as pessoas precisam acompanhar. Mas a pergunta dele específica sobre a margarina é muito bem explicada. A gente sabia que as gorduras insaturadas são líquidas. São, por exemplo, azeite de oliva, azeite de soja, etc. E elas são saudáveis, mais saudáveis do que as gorduras saturadas, que são sólidas. Só que o problema é o seguinte, nós não temos gordura saturada, sólida, que seja saudável, a não ser a gordura da baleia, que é a única exceção que hoje não está disponível. Tem mais uma que é a do coco. Do coco? Palma, que está na moda agora. Está na moda. Gordura de palma. Mas essa é saturada. Essa não tem o efeito da outra. E a velha banha do porco? Essa é horrorosa. Essa é horrorosa. Então, se cozinhava com banho. Deixa eu te mostrar como é que surgiu essa história da margarina. Os caras pensaram o seguinte, bom, se eu tenho uma gordura líquida saudável, se eu conseguir hidrogenar, porque está faltando, na realidade, na fórmula, para ser insaturada, alguns átomos de hidrogênio. Se eu hidrogenar, ela solidifica e ela continua saudável. Essa foi a premissa inicial. Só que aconteceu o contrário. Hidrogenando artificialmente, ela fica deletéria mais do que a própria gordura saturada. Ou seja, a pipoca do estádio de futebol e o pastel da quadra de ensaio da escola de samba, Deus me livre. Tudo está comprometido. Exatamente. Agora tem o seguinte... Tem que saber que o óleo foi frito. A pipoca feita em casa com óleo é boa.
Aquela pipoca do micro-ondas que vem com a gordura vegetal é ruim. Compreendeu? Então, veja, o que as pessoas consomem mais hoje? A pipoca do pacote micro-ondas. Mas aí entra no outro aspecto, que é o aspecto também que nós temos que abordar em virtude da questão da pesquisa, que é a retirada da cozinha de casa. Esse hábito de não cozinhar mais em casa, ele é catastrófico. A migração para a prateleira, o alimento pronto, é catastrófico. Tem uma pesquisa aqui do grupo que pesquisa muito em Pelotas, da Universidade de Pelotas, mostrando que o consumo de feijão vem caindo no Rio Grande do Sul. Qual é o significado disso? Quanto menos o consumo de feijão, mais o consumo, então, das comidas prontas, desses alimentos, então, considerados não saudáveis. Nós vamos, de novo, cair na questão da educação e no hábito. E aí entra uma frase de um epidemiologista inglês que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: se tu não tens tempo para fazer uma alimentação adequada, se tu não tens tempo para ter uma atividade física diária, trate de achar tempo para cuidar das doenças. Outra coisa que foi importante, o exemplo trazido pelo Dr. Enquim, o imaginário, e eu vou dizer, o mediador aqui se expõe em holocausto, sem problema. O meu imaginário era de que não, pipoca só do saquinho sequinha lá no micro-ondas. E é justamente o contrário. Eu acho que isso... Aquele saquinho está cheio de gordura que não se deve usar. Pois é, veja só. Para fechar esse bloco. Nos alimentos funcionais, na página 100, eu boto o ovo. O ovo foi proibido. Só que lá, o doutor Eugênio dizia, é o ovo um alimento de valor em nutrição, pois além de nutritivo é de boa digestão. Veja, então as coisas mudaram. E hoje é tudo porque se descobriu uma coisa antiga. Quando eu estudei, nós tínhamos os ácidos gráficos essenciais. Hoje, isso chama-se de ômega 3. Mudou a nomenclatura, mas já existia. Então, de repente, complicou uma série de coisas na educação. Os velhos, por exemplo, não podiam tomar leite. E hoje nós sabemos que o leite também é um antioxidante, que agora tem que ver a quantidade de colesterol. Então é muito complicado, mas para o povo tem que ter uma educação continuada, que na minha opinião começa na escola. Eu continuo insistindo que é lá na escola que nós temos que dar educação. E o que nós fazíamos? Nós chamávamos as mães para dentro da escola e elas tinham cursos de alimentação. O grande nome dessa coisa chamava-se Rubem Mena Barreto Costa. Esse foi o pai da nutrição aqui no nosso meio. Então é fundamental. Hoje o Paulo Enquim consegue fazer um trabalho lindo como esse aqui, que está à disposição, mas com pouca gente tem acesso a isso. E está aí um belo de um trabalho sobre doutor Enquim, alimentação. vamos falar no bloco seguinte sobre o trabalho da Secretaria da Saúde. Especificamente, nós já voltamos logo após os comerciais. Nós estamos com Conversas Cruzadas, trabalhando em cima do tema da alimentação e da saúde, por consequência, a partir da pesquisa que o IBGE divulgou, que mostra que o brasileiro come de forma errada. E é claro que o tema da educação é o que sobressai como solução. E a gente nem sabia, eu não sabia, não divulgava, quero cumprir melhor o meu dever de formador de opinião, trabalhando com mais adequação, por exemplo, a existência deste programa na Secretaria da Saúde, a Política de Alimentação e Nutrição, Departamento de Ações em Saúde, entre outras coisas, com esta maravilhosa publicação de um folder muito prático que nos dá, resumidamente, algumas orientações e que fecham com tudo que se tem dito aqui. Eu há pouco me espantei, puxa, viu o espaguete? Eu me proibi de comer o espaguete, porque é carboidrato, engorda. Mas não, um pouquinho como nesse prato aqui eu posso. E, por favor, doutor Enquim, como é que as pessoas podem ter acesso, as escolas especialmente, a este trabalho e a tudo que lá na Secretaria da Saúde se está fazendo? Sem dúvida. Educação é fundamental, né? A Secretaria Estadual da Saúde tem esse departamento, que é o Departamento de Ações em Saúde. Dentro desse departamento existe a Política Estadual de Alimentação e Nutrição. E esta Política Estadual de Alimentação e Nutrição,
ela tem 19 regionais em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, um grupo de cidades em torno da regional, e nesta regional existe lá este departamento que dispõe desse material ilustrativo, desse material educacional. Se nós pudermos aqui pegar um close, né, para dar uma ideia para as pessoas do que é uma alimentação saudável. Por exemplo, aqui tem a composição de um prato. À medida em que nós vamos virando, sempre o de baixo combina com o de cima. Ó. Então, quando o Brito fica surpreso da presença do espaguete, né, ou da presença da batata... Ali tem o salmão, amigo. Pois então, na verdade, o que o Dr. Lucchesi falou há pouco, que ele gosta muito da dieta do Mediterrâneo, a dieta do Mediterrâneo é mais ou menos aquilo que na linguagem científica se chama de prudent diet, que é relacionado com a redução da doença cardiovascular, com a redução do câncer, que é a dieta equilibrada, a alimentação equilibrada. Existe lugar, como diz o Dr. Varo, para comer de tudo, porém não comer tudo. Assim que são poucas as exclusões que devem ser feitas na alimentação normal de uma pessoa. Eu, hoje, costumo dizer o seguinte, eu estou mais preocupado com o que a pessoa não come do que com o que ela come. Quanto mais inclusões, quanto mais variedade... Eu posso fazer também esse movimento? Sempre o de baixo combina com o de cima. Qualquer movimento que eu faça? Qualquer movimento, ele vai combinar. Ou seja, aí dá a ideia da fruta, da verdura, do carboidrato, e aí a preferência, quando for carboidrato, que seja o integral. A presença, sem dúvida nenhuma, nós com o hábito aqui no Rio Grande do Sul de comer carne, eu acho que nós não precisamos temer o churrasco, como muitas vezes tenta dizer. Há que comer com prudência, o equilíbrio, vai comer um churrasco, coloca lá. Primeiro, preferência para carne magra, sem dúvida. Depois coloca uma salada, né, com verduras, legumes. Coloca um grão junto. Ó, um carreteiro aqui, amigo. Então esse é o equilíbrio. A dieta mediterrânea, ela passa por isso, por um equilíbrio entre todos os alimentos. Não é um pratão de carreteiro também, né? Olha. Tem esse equilíbrio com as cores que a Raquel citou lá no começo. Sempre o prato colorido. Me dá licença? Tu ia numa pizzaria? Desculpe. Deixa só o Inquim concluir que eu... Pois não. Então a política de alimentação e nutrição no Estado, ela é voltada para a educação. O Estado, ele insiste fundamentalmente na questão educacional. Ou seja, o que é educacional, na verdade? É que as pessoas têm o conceito do que é comer corretamente, a partir daí ela opta numa prateleira de supermercado pelos alimentos mais saudáveis. A questão fundamental é que a pessoa aprenda a escolher os alimentos. A partir daí, e também tem a decisão de fazer alimentação saudável. Desculpa, doutor Vamos, mais uma coisinha. Eu tenho visto muito, Brito, que à medida em que as mulheres se retiram mais da cozinha em virtude dos seus afazeres e trabalhando, o homem passa a ingressar na cozinha também. Os homens têm cozinhado mais. Isso é uma boa ideia. Né? Faz uma parceria em casa, um dia eu, outro dia tu. Né? Um dia o marido, outro dia a esposa. Vamos ver o que o doutor Varo tem sobre uma pizzaria, mas antes da pizzaria, o Rodrigo Saconi, que foi às ruas falar com os gaúchos sobre a alimentação. Frutas, verduras, uma alimentação equilibrada, né? Um pouco de cada, um prato colorido. Tento comer de 3 em 3 horas, porque nem sempre a gente consegue em função do trabalho, mas... Mesmo com a correria do dia a dia, assim, consegue manter uma alimentação equilibrada? Ou acaba comendo muita coisa rápida na rua, fast food? Em geral, sim. O slow food, né, que é melhor. Busco comer verduras, legumes, uma alimentação balanceada. Consegue fazer isso sempre? Consigo fazer isso sempre. Pelo menos procuro, né? Fim de semana é que a gente acaba consumindo coisas mais calóricas, esse tipo de coisa. E o que você evita? Refrigerante, basicamente. No dia a dia, durante a semana, pelo menos, frituras, carne vermelha em excesso. No final de semana até dá para dar sem exageros, dá para comer de tudo. Mas assim, durante a semana eu procuro manter um cardápio bem equilibrado, assim. Hoje a gente tem bastante informação, sempre que eu vou no mercado, eu sempre estou muito bem atenta a comprar verdura, fruta, estou sempre muito bem ligada nisso. E o que você considera essa alimentação saudável? O que tem que ter? Eu acho que tem que ter o arroz, feijão, a verdura, a fruta. Acho que é o básico, quanto mais básico, melhor, né? E o que tem que ser evitado? Gordura, chocolate... fritura, essas coisas assim. E aí, doutor Varo, o senhor viu que as mulheres entrevistadas estão sabendo tudo.
As pessoas têm... Por que não botaram homem? Entrevistaram um homem ali. Não é que eu gosto mais de homem, mas é que, pelo amor de Deus, né? Os homens estão errados. Não, é que pegaram gente que come mais ou menos bem, né? Aí é que é o problema. Então, mas o senhor ia falar de uma pizzaria? Não, é que tu entrava numa pizzaria, era um troço terrível para tu engordar e tudo mais. Anos eu venho dizendo e falo com os donos de pizzaria, me ponho verduras e fruta. Hoje tu vai nas pizzarias e está lá um buffet de verduras para comer. Essa é uma coisa que foi resultado de trabalho que se faz. Então, quando nós, desde 78, editamos o primeiro livro sobre educação alimentar, e agora vimos aqui que o doutor Eugênio Carvalho já dizia tudo isso há muito tempo atrás. Uma dificuldade nos restaurantes em geral, e até em alguns que eu e o doutor Luquezzi já frequentamos ao mesmo tempo, nós temos algumas coincidências de hábitos. A dificuldade de ter fruta na sobremesa é pudim, sagu, ambrosia, doce de leite. Raramente se consegue uma salada de frutas, ou então fruta. Me dá um pedaço de mamão, um pedaço de abacaxi. É muito difícil. E me deram alguma explicação. É que é perecível e poucas pessoas pedem. Então, eles não enfrentam economicamente essa realidade. Mas por culpa nossa, por culpa de quem vai ao restaurante e prefere pedir o pudim do que pedir a fruta. Sabe, Brito, vou começar a ir para o restaurante levando meu mamão. Levo o mamão embaixo do braço. A questão econômica permeia todo esse drama da alimentação. Por exemplo, quando se falou em gordura trans antes, a gordura trans era quase que perene, ela não rança, ela custa mais para rançar. Então, nesses negócios, esses grelhados não, esses hambúrgueres, essas coisas, o que eles fazem? Tem aquele panelão do lado, desse tamanho assim, de margarina, e aí eles pegam aquilo com uma colher, largam em cima da chapa e largam um bife em cima para fazer não sei o quê. Aquele panelão fica aberto um mês ali e não rança. De noite devem botar em algum lugar mais refrigerado. E a manteiga estraga em 2 dias. A manteiga estraga em 2 dias. Então, quer dizer, isso também houve uma questão econômica e de... Bom, outra coisa que eu queria perguntar para vocês. Eu tive uma paciente com 15 anos de idade, 14 anos de idade, gordinha, que chega no consultório, os pais muito preocupados, porque ela estava engordando. E então o nutrólogo e a nutricionista encaminharam para uma alimentação saudável. E os pais pediram a minha ajuda porque ela não queria seguir a alimentação saudável. Aí eu perguntei para ela, mas qual é o problema? Por que tu estás fazendo? Doutor, o senhor acha que eu vou pagar um mico lá na escola de puxar uma fruta, puxar uma maçã na frente dos meus amigos? Mas eu não vou pagar esse mico nunca. Tá? Então, como é que se resolve este problema? Que eu acho que é um problema muito maior do que a gente pensa. Viu? E esse dado econômico, como é que a nutricionista consegue enfrentar esse choque com a realidade? Não é barato para se comer bem. Há controvérsias. Olha aí. Porque, na verdade, muitas vezes as pessoas acham que ter uma alimentação saudável é ter uma alimentação muito elaborada, com preparações muito elaboradas, com produtos específicos. E, na verdade, não, né? A gente tem, hoje em dia, a possibilidade, aqui em Porto Alegre, inclusive, das feiras, né? A gente tem uma série de feiras modelo, feiras de produtos orgânicos, e aliás os produtos orgânicos cada vez mais têm tido um espaço nos supermercados, mas a gente percebe que nos supermercados o preço dos produtos orgânicos é bem maior, né, do que na feira. Então na feira ele praticamente se equipara ao produto não orgânico. Então, acho que é resgatar aqueles hábitos dos nossos avós, enfim, né, das gerações passadas. Ter o hábito de ir na feira, buscar o alimento sem ser nos grandes centros, nos grandes supermercados, onde a gente tem todo um núcleo cheio de alimentos industrializados e a periferia do supermercado, né, que é o local onde a gente menos passa, as pessoas ficam zanzando entre os corredores cheios de produtos industrializados que
alguns são saudáveis e outros nem tanto, né? E aí as pessoas acabam tendo uma dieta não tão equilibrada. Inclusive, esse ano, o tema da Semana Mundial da Alimentação, que é em outubro, no dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, fala sobre a questão econômica. O tema é a alta nos preços dos alimentos, da crise à estabilidade. Então, vai haver toda uma discussão a respeito, né, da questão do acesso aos alimentos, porque as pessoas sabem o que devem comer, mas o quanto elas conseguem acessar essa alimentação saudável. Então, não necessariamente uma alimentação saudável e equilibrada precisa ser uma alimentação cara. É claro que o pão integral, enfim, esses alimentos que têm, né, uma quantidade maior de grãos integrais acabam tendo um custo maior. É muito mais caro tu comprar um pão integral do que tu comprar um cacetinho. Só que, por outro lado, uma fatia de pão integral promove uma saciedade muito maior do que um cacetinho. Então, para a pessoa ficar saciada com um pão d'água, ela tem que comer 2, 3, né, pães, dependendo da fome dessa pessoa. Com uma fatia de pão integral, ela mantém a saciedade, consome uma quantidade maior de fibras, que, segundo a pesquisa, está, né, baixa na população brasileira. Então, é possível fazer uma alimentação saudável sem ter esses produtos tão especializados, né, e que acabam tendo um preço maior. Vamos ao intervalo e já voltamos para fechar o nosso Conversas Cruzadas sobre alimentação e saúde. Último bloco do nosso programa, eu vou pegar aqui um pedaço do livro do Dr. Faro Duarte, este capítulo final, Guia Rápido da Alimentação, Guia Rápido da Alimentação Saudável, para fazermos justamente um guia rápido nesse último bloco. Eu tenho 2 minutos e meio para cada convidado e eu vou começar pelo Dr. Lucchesi. Bem, eu não vou falar diante de experts que nós temos aqui sobre alimentação, eu vou falar de estilo de vida. Nós, na Abecásia, que eu citava antes, que é um dos lugares centenários, onde tem mais de centenários, não se faz visita para jantar. As pessoas se visitam para conviver. Aqui só se visita para jantar. A visita antiga sumiu. Então, quer dizer, aquela história de ir depois do jantar para casa do vizinho, visitar, não existe mais. Tu vai para jantar no vizinho, aí o vizinho se esmera e põe um monte de gordura na mesa para te dar mais gosto e para te agradar. Então eu acho que isso aí é o grande desafio que nós temos, é mudar os nossos hábitos, mudar o estilo de vida, integrar a alimentação na realidade no dia a dia. Eu tenho muita dificuldade porque eu vejo assim as oportunidades sociais, elas são sempre anti-regras alimentares. Quer dizer, os coquetéis, etc., ninguém está se preocupando com a alimentação saudável. E está muito exposto a isso, a jantares e convites sociais. Então, a minha proposta é que se elimine a visita para jantar e que se institua a visita para conviver. E menos coquetéis de lançamento? Não vamos lançar livro com coquetel. É água. Né? É água. Água é bom. Esse é o desafio? Esse é o desafio. Muito bem. Doutor Nequim? Olha, Brito, eu penso que comer é uma coisa muito boa. Tá? Então nós temos que ter cuidado, muitas vezes, quando se diz que para um pouco mesmo tu colocava, né? O negócio é não comer nada, né? As pessoas vêm com a ideia de fechar a boca. Comer é bom, comer é bom. As pessoas se reúnem em volta de uma mesa e isso, eu não vejo aí o problema. A questão é as pessoas se decidirem e associarem comer com prazer, e é possível, e saúde. Existe um restaurante em Porto Alegre, muito conhecido, que o couvert dele vem um pote com cenoura cortada, com nabo, com várias verduras e legumes, é o couvert. Tá? Muito bom. É muito bom. E muito bonito. Então, é possível, é agradável. O que precisa as pessoas tomarem a decisão de corrigir o seu estilo de vida. Mas tem lá um molhozinho remolado que é complicado. Eu não acho ele complicado. Se o molho tiver um pouco de óleo, tiver um patezinho, também é bom, sabe? Se a pessoa puder organizar a sua vida, a partir do momento que ela toma a decisão de viver um estilo de vida saudável, ela conseguirá, porque as informações são tantas sobre o que é uma alimentação saudável, a pessoa tendo a informação, o mais importante é a decisão.
Ela precisa ter a motivação. Isso é comprovado por inúmeros estudos mostrando que o diferencial é a motivação. E a partir daí ela opta por um estilo de vida e isso é absolutamente possível. Muito bem. Raquel. Pegando o link aqui do Dr. Lucchesi, o fato de a palavra comemorar, né? A gente come, né, para comemorar alguma coisa. E eu quero fazer um apelo também pensando na população infantil. Festa de aniversário de criança, buffet infantil, eu fico horrorizada. Mesa de doces para criança, que é a atração principal da festa, um horror, né, de marshmallow, bala, pirulito, chocolate, tudo que é possível, né? Não, além do branquinho e negrinho, tem uma mesa só de balas e guloseimas na altura das crianças para que todos tenham livre acesso. Os pais estão dando isso para as crianças, estão estimulando. Tudo bem, aniversário de vez em quando, só que hoje em dia a gente sabe que criança que está na escolinha é um aniversário por semana, né? Outra coisa, parabéns, taranana. Vamos comer, pessoal. Daí toca a musiquinha. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. O que vem? Nuggets, batata frita, né? Então, assim, por favor, é um apelo. Vamos mudar isso nas festas infantis. Não sei se a gente vai oferecer a cenoura ou incluir outras coisas. Eu acho que essa é a palavra. Incluir outras coisas, né? Espetinho de fruta, uma pizzazinha da vovó, aquela pizza de atum, de sardinha da vó, que coisa maravilhosa de festa, né? Então, acho que uma coisa é isso. E a outra, né, é realmente aquilo que foi comentado. A informação existe, né, mas as pessoas precisam entender que a alimentação saudável não é um alimento, né? Às vezes as pessoas se fixam nisso, mas chuchu é bom para quê mesmo, né? A uva é bom para quê? Então não é um alimento ou outro, é a alimentação como um todo e a prática de exercício físico. Chuchu com brócolis numa festa de criança deve ser um sucesso. Olha, a gente vai ter que dar um jeito, mas... Não precisa ser chuchu com brócolis, mas pode ser uma bergamota, né, uns gomos de bergamota, pode ser outras frutas. Até um pouquinho de chocolate em cima da fruta, por exemplo. Exatamente. É possível que ela terá prazer. O chocolate não é tão vilão assim, né? Não, sem dúvida. Numa festa de crianças, né, inclui o suco, chocolate derretido. Né? Não só o refrigerante, dá a opção existe de suco. Chocolate zero? Rapidamente, eu não acho isso uma boa ideia. Light diet é sempre perigoso. Tá. Por quê? Porque quando ele tem light ou diet, ele tirou alguma coisa, mas ele colocou outra. Compreendeu? Ele tira uma, gostei do que ele tirou, mas eu não olho o que ele colocou ali. Ele substituiu. E às vezes na substituição esse alimento fica mais perigoso ainda. Melhor que ele seja do jeito que tem que ser, do jeito que ele tem que comer ser. pouquinho. E a pessoa opte pelo correto. Feche para nós o programa, doutor Varo. 2 livros. Coma de tudo sem comer tudo. Alimentos funcionais. Por falar em livros. Que são... Para um pouquinho só, doutor Lucchesi. Aqui o senhor tem fatos e mitos sobre a saúde. Vai surgir aí um fatos e mitos sobre alimentação especificamente? Espero lançar na próxima feira um fatos e mitos sobre alimentação, que seria o terceiro fatos e mitos. Esses são genéricos, são fatos em geral. Agora estou fixando no fatos e mitos sobre alimentação. Mas eu acho que eu tenho que propor para o Varo, na juventude dele, fazer uma última pesquisa, que eu acho que é extremamente importante, que é a seguinte: pesquisar como estão aqueles bebê Johnson que a gente tinha na época de criança. Graças a Deus terminaram. Eu fui um dos que briguei contra eles aquilo. Terminaram, mas eles estarão vivos hoje? Certamente. Essa é a pergunta que eu faria. Essa é a pergunta que eu faria. Bom, eu encerraria infantil é um para te dizer um trabalho feito na Inglaterra, chama-se Potts de Barker, mostrando isso. Robustez infantil é um erro. É um erro. Foi, graças a Deus, terminamos e eu sou um dos responsáveis por isso, desculpe. Alimentos funcionais, coma de tudo, reúne aquilo que eu escrevi desde 1978. E se resume de uma maneira muito simples. Coma de tudo sem comer tudo. Coma bastante frutas e verduras. E uma coisa que nós não falamos aqui, mexa-se. O exercício é a outra parte fundamental. E aí eu peço licença para encerrar com essa frase do Dr. Eugênio Júnior. A alimentação correta deve conter com fartura carnes, ovos, leite, frutas
e salada de verduras. Muito bem. Coma melhor e viva melhor. É o recado que a gente deixa, e a minha ideia de jejum não é a correta, ao contrário, a ideia certa é comer melhor, vivendo melhor. Com prazer. E eu gostei muito desse mito que foi derrubado aqui. Não se iluda com diet, com light, prefira até do jeito normal, porque certamente se você for comedido, vai ter menos prejuízos do que se empanturrar de alguma coisa dita zero. Certo? Tá um recado final bem dado? Bom fim de semana a todos. Muito obrigado pela visita. E atenção, o programa será reprisado na manhã deste sábado, 10 para as 9, e na segunda-feira à noite, às 10 horas, estaremos aqui para mais um Conversas Cruzadas.